O movimento evangélico ou protestantismo chegou ao Brasil pela primeira vez por volta dos anos 1555 e 1557, com as invasões francesas e húngaras. No dia 7 de março de 1557, em nome da Igreja Reformada Francesa, chegaram ao Brasil os primeiros missionários huguenotes franceses, enviados por João Calvino à França Antártica, que era a colônia francesa localizada na Baía de Guanabara, onde hoje fica o Rio de Janeiro. Até por volta do ano 1824, o Brasil era visto como 100% católico. Segundo os censos realizados em 1970, 1980 e 1991, a Igreja Evangélica cresceu o dobro do crescimento da população. De maneira geral, passamos de um país quase totalmente católico em 1824 para um país com mais de 12,1% de evangélicos em 1991. Após apenas 136 anos desde que os primeiros missionários evangélicos se estabeleceram definitivamente no país, os evangélicos eram 13,7 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, até 1991, o país tinha regiões de Minas Gerais e grande parte do Nordeste com menos de 3% da população convertida. Hoje, os evangélicos são mais de 22,3% da população. E as projeções são para que em 2022 o Brasil tenha 50% de evangélicos. Esse é o top 10 das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Em 10º lugar, a Igreja Maranata, com 356.021 membros, presente em mais de 100 países. Foi fundada em outubro de 1968 em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Tem mais de 6.000 templos em todo o país. Em 9º lugar, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, com 845.021 membros. Fundada em São Paulo em 1962 pelo missionário Davi Miranda. Possui 23.000 templos presentes em 186 países. Sua sede em São Paulo é considerado um dos maiores templos evangélicos do mundo. Em 8º lugar, a Igreja Presbiteriana ou Presbiterianismo, com 921.209 membros, veio da Reforma Protestante de João Calvino, do século XVI, e foi uma das primeiras igrejas evangélicas do Brasil. Em 7º lugar, a Igreja Luterana, com 999.498 membros. Fundada por Martinho Lutero, surge em 1521 com a Dieta de Worms, onde Lutero e seus seguidores foram excomungados pela Igreja Católica. Possui 80 milhões de seguidores em todo o mundo. Em 6º lugar, a Igreja Evangélica Adventista, com mais de 1.561.000 membros, foi fundada no século XIX nos Estados Unidos. Começou com Guilherme Miller e Joseph Bates. Possui várias denominações, a maior delas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 5º lugar, a Igreja do Evangelho Quadrangular, com mais de 1.808.000 membros. Foi fundada em 1º de janeiro de 1923 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Possui mais de 68.000 templos em todo o mundo. Chegou ao Brasil em 15 de novembro de 1951. Em 4º lugar, a Igreja Universal do Reino de Deus, com mais de 1.873.000 membros. Foi fundada por Edir Macedo e o pastor R.R. Soares em 9 de julho de 1977. Tem sua sede em São Paulo, no Templo de Salomão. Está presente no mundo inteiro em mais de 200 países. E em 3º lugar, a Congregação Cristã no Brasil, com mais de 2.289.000 membros. Fundada em 1910 em Santo da Platina, no Paraná, por Luiz Franciscon, possui mais de 19.000 templos no Brasil e foi a primeira igreja pentecostal do país.
Em segundo lugar, a Igreja Evangélica Batista, com mais de 3.723.000 membros no país. Surgiu na Europa, possui 75 milhões de membros no mundo inteiro e mais de 6 mil templos só no Brasil. A igreja é organizada em vários grupos independentes. No Brasil, os dois maiores são a Congregação Batista Brasileira e a Congregação Batista Nacional. E a maior igreja evangélica do país é a Igreja Assembleia de Deus, com mais de 12.314.000 membros no país. As igrejas Assembleia de Deus surgiram quase que simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, em 1914 e 1911, unindo-se por meio da Associação Mundial da Assembleia de Deus na década de 1980. No Brasil, foi fundada em 1911 em Belém do Pará por Daniel Berg e Gnarr Wringer. Funciona em caráter descentralizado no Brasil. Existem diversas convenções. No Brasil, o presidente nacional é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela CGADB, e o bispo Manuel Ferreira, pela CONAMAD, entre outros líderes em âmbito nacional. Esse foi o Top 10 das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Se você gostou do conteúdo, dá like e compartilhe. Tchau!